E aí, você acha a língua portuguesa complicada? É, meu amigo, é uma língua muito rica. E o Ressoar foi ouvir quais são as dúvidas de português do pessoal nas ruas. Presta atenção, porque você pode se confundir. Às vezes, uma delas pode ser sua dúvida também. Professora, quando se usa crase, ela é acento agudo? A crase é um acento grave usado diante de substantivos femininos. Elimine todas as palavras masculinas, os verbos e tudo mais. Então fica bem mais fácil você entender. Referiu-se à garota que está sentada. Esse a garota, além de feminino, é um substantivo feminino, ele admite artigo e o verbo referir-se rege a preposição a. Se você tiver a fusão da preposição a e do artigo feminino a ou as, você tem o caso da crase. Professora, quando eu uso menos ou quando eu uso menos? Bom, menos não existe. Em qualquer situação você deve usar menos. Menos garotas estiveram aqui. Menos alunas assistiram à aula, tá? Jamais use a palavra menos, ela não existe. Professora, quando eu uso para mim ou para eu? Olha, é uma dúvida corrente o uso do para mim ou para eu. Para mim, você usa em final de oração ou quando ela não está acompanhada de verbo. Isso é para mim. Bom, não existe nada entre mim e você. Por exemplo, depois de preposição será sempre o mim. Quando é que eu uso o eu? Se houver um verbo depois. Isso é para eu fazer, para eu dirigir, para eu resolver. Este eu é sujeito do verbo no infinitivo, por isso deve ser o pronome pessoal do caso reto. Professora, para unidade de medida, se diz o grama ou a grama? A grama é sempre o matim. O grama é o peso. Comprei 200 gramas de mortadela, tá? 300 gramas de presunto. Sempre será masculino quando for peso. Professora, para que usamos ponto e vírgula? Para que ela serve? O ponto e vírgula deve ser empregado quando o período ficou por demais longo. Acontece que atualmente as pessoas precisam de informações muito rápidas e raramente o ponto e vírgula é empregado. O ponto e vírgula pode ser empregado num caso específico, quando a gente tem um caso de omissão de um verbo já empregado. Por exemplo, Paulo passou em medicina, ponto e vírgula, Maria, vírgula, em veterinária. Por que esse ponto e vírgula foi colocado aí? Porque ele está muito pontuado, você ficaria com duas vírgulas muito próximas. Então, no final da primeira oração, você deve usar ponto e vírgula, porque logo em seguida vem uma vírgula que está em zeugma, ou seja, está omitindo o verbo empregado anteriormente. Professora, como eu uso plural em palavras compostas? A regra do substantivo composto é muito complexa. Realmente, numa hora dessa, ou você consulta uma gramática, ou você procura, hoje a gente temos facilidade em consultar até a internet para descobrir como é que se formam. As regras são inúmeras a respeito de substantivo composto. Por exemplo, pé de moleque, né? Se você tiver preposição, só o primeiro elemento vai para o plural, pés de moleque. Mas a regra não funciona para todos os substantivos compostos. Por isso é necessário sempre dar uma consultada ou no dicionário, ou numa boa gramática, ou até na internet. A aquisição de conhecimento se dá através da leitura. A leitura de bons livros, bons romances, a leitura de jornais, de editoriais, de revistas, tudo isso contribui para que você alargue o seu vocabulário. Nós temos um léxico permanente, né? Mas que é muito restrito. E a gente só amplia esse léxico, ou seja, esse vocabulário, com a leitura. A gramática em si é muito árida, mas a leitura com certeza vai trazer bastante conhecimento e ampliar seu vocabulário. Viu só quantas regras? Realmente a língua portuguesa é complicada, cheia de detalhes, mas não é impossível de aprender. Leia muito e incentive seus filhos a lerem também.